O que acontece é que vocês andam demais, andam muito agitados. O tempo todo agitados, como se vocês estivessem na tua cabeça, tivesse assim, ó, eu preciso me posicionar, eu tenho que me posicionar, eu já tenho aqui opiniões formadas acerca do meu filho, eu tenho posições formadas acerca do meu marido, eu tenho posições formadas acerca da minha esposa, e é isso aí, e o que eles falam, eu já dou uma raquetada, chega uma informação, eu já dou uma raquetada, chega uma informação sobre, sei lá, o Covid, eu dou uma raquetada, chega uma informação sobre a escola do meu filho, eu dou uma raquetada, chega uma informação sobre a festa de final de ano, eu dou uma raquetada, chega uma informação, eu dou uma raquetada. Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma agitação sem fim. A incapacidade de você estar calmo diante da realidade, interiormente calmo diante da realidade, né? Percebendo as coisas, acomodando elas no teu peito e aí sim devolvendo, se você for chamado a devolver, que a maior parte das vezes você não está chamado a porra nenhuma. A maior parte das vezes você está chamado a fazer nada, você não tem que se posicionar sobre a maior parte das coisas, você não tem posicionamento. Eu não tenho posicionamento. Então olha só, existe uma coisa que é exatamente isso aí, essa reatividade, essa agitação reativa, isso é próprio das almas imaturas. Isso é uma coisa que eu não gostaria que vocês fossem. Eu realmente não gostaria que vocês fossem assim. Esse é um pedido que o Doc está fazendo para vocês, um pedido que eu preciso... Por que eu preciso disso? Olha, a maior parte do mundo vai ser assim mesmo. Ocorre que eu não falo para a maior parte do mundo. Eu falo para uma minoria, eu falo para uma pequena elite que está aqui há muito tempo, está aqui todo dia, querendo mais formação do ponto de vista afetivo, físico, intelectual, espiritual, etc. Né? Então, é para vocês que eu estou falando. A maior parte do mundo vai ser esse tipo de bicho. O bicho é reativo. O bicho ele tem uma posição tomada diante da realidade, dada pelo seu instinto. Isso é o que o bicho faz. A maior parte de vocês, infelizmente, eu não falo isso com gozo, não falo isso com alegria, eu falo isso, olha, com uma preocupação. A maior parte de vocês está vivendo assim, você reage, né? Por exemplo, né? Imagina só que você é evangélico, ok? Você é evangélico, imagina só, tá? E aí, agora, o ministro Marco Aurélio, ele tá aposentado, abriu uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então, o ministro Marco Aurélio tá fora, 31 anos aí de corte, e vai haver uma indicação. E você é um evangélico, né? E aí você ouve falar assim, ó, né? Você ouve lá o pessoal lá de cima de Brasília falando, agora vamos ter que indicar um evangélico para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal. Seria muito triste que você sendo profundamente evangélico, imagina só que você vai ao culto mesmo, você é sério, você é um evangélico sério, você, né, faz estudos sobre as Sagradas Escrituras sempre, você medita sobre a Sagrada Escritura, e você vai ao culto, e você tem o seu círculo, talvez, e você leva muito a sério isso tudo, você, né, você ama Jesus Cristo, e tá tudo certo, né? Então você é um evangélico. Mas seria muito triste que você, por uma reatividade pouco refletida, né, você fala assim, é isso aí, tem que ser um ministro evangélico. Eu falo, peraí. Como assim tem que ser um ministro evangélico? Do que você está falando? Né? O que você está falando? Como assim tem que ser um ministro evangélico? Olha, vamos lá. O sujeito é um ministro, né? O sujeito é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Existe uma série de competências necessárias para que ele possa desenvolver aquela função dele, né, do modo excelente. O fato de um sujeito ser um grande pastor, um sujeito que tem um grande conhecimento da Sagrada Escritura, um sujeito que seja, sei lá, ou então um protestante, por assim dizer, apologeta, que tenha fundado igrejas, tenha feito missões na África, o sujeito tenha... Vamos lá. Em que isso o habilita a ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. É óbvio que você, né, você vai querer uma pessoa que tenha valores, ele tenha princípios, tenha valores, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o sujeito ser evangélico? E porque ele é profundamente evangélico, ele é terrivelmente evangélico, sei lá, né? Ele agora está habilitado a uma posição no Supremo Tribunal Federal. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou falando isso para o evangélico. Supondo que você seja profundamente evangélico, profundamente cristão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só que é óbvio, você está muito reativo. Você é um bicho que não reflete mais. Esse é o princípio da burrice. Você se torna burro. Você vai se tornar burro. Você se torna uma massa burra. Você perde um pouco do princípio da humanidade ali. Eu preciso saber distinguir as coisas.
Não é porque eu sou evangélico, mas olha só, eu sou evangélico, profundamente evangélico, vou ao culto, como eu disse, faço tudo, papapá. Então é isso aí, tem que ter um evangélico lá. Olha, meu filho, bem, assim, né? Não, né? Não. Você precisa de alguém com um profundo saber jurídico. Alguém estável, né? Uma pessoa que seja imparcial, verdadeiramente imparcial. Uma pessoa que tenha também uma capacidade de articulação política monstruosa. Uma pessoa que tenha uma preocupação de fato com a lei. Né? Uma pessoa que conheça direito natural profundo e por aí vai. Né? Por quê? Você tem que ser a primeira pessoa a saber o seguinte, olha, eu conheço vários pastores, eu conheço vários que são pessoas falíveis, são humanos, e o fato dele participar de uma religião, isso não é um certificado, isso não é uma medalha de que ele é uma pessoa superior às outras, porra. Ele tá tentando fazer algo, é isso que ele tá fazendo, tá tentando fazer algo, mas isso é óbvio, porra. Mas isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas que é isso? Né? Ah, não, alguém profundamente católico. Eu preciso de alguém profundamente católico lá no STF. Mas como assim você precisa de alguém profundamente? Isso é coisa absurda. Isso é coisa absurda. Não, você profundamente... Bem, você tem que ter um profundo saber jurídico. Volto a falar tudo que eu falei, né? Tudo que eu falei como exemplo do evangelho. E volto a falar sobre o católico. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, né? Agora, o que eu queria com vocês é isso. Eu dei um exemplo, né? Sobre como essa agitação em tomar posição, em aderir às coisas que parecem óbvias rapidamente, torna você burro, mas muito burro. E o sujeito burro, ele se torna infantil, ele não é nada mais do que um adolescente. O adolescente é esse sujeito que já parece um adulto, mas ele adere muito rápido à primeira impressão que ele fica e combate com aquela arma, que ele acha que é uma arma eficaz. Isso é próprio dos adolescentes. Hoje, no máximo, no Brasil, a gente tem adolescente. No máximo, a gente tem adolescente. A maior parte das pessoas são criancinhas mesmo. Imaturas, e crianças, e pessoas frágeis demais, mas muito frágeis. Não gostam de ser contrariadas, não podem ser contrariadas em momento algum. Essa ciranda de acusações, né? Mas isso é crime, você está cometendo um crime, mas você é um criminoso. Você não sabe nem o que é lei, não tem ideia do que é crime. A pessoa foi contrariada e não gostou de ser contrariada, né? E pronto. E aí a pessoa já diz logo que é um crime. Você quer um crime, você está cometendo um crime, eu vou te processar, isso aqui é um crime. Eu falei, meu filho, isso aqui é uma palhaçada sem fim. Então, o que eu queria falar com vocês aqui, ó? Queria retomar um conceito, mas retomar um conceito, né? Pessoal, o chat aqui, por isso que eu tenho que falar isso mesmo, né? Isso aqui, eu tô falando uma coisa que eu vou sentindo pelo chat, o comentário de vocês no chat, né? Aqui, ó, uma galera aqui tá... A maior parte, graças a Deus, a maior parte do meu público realmente é um público, enfim, decente, formado e que quer melhorar. Então, a maior parte de vocês faz comentários adequados, né? No chat. Mas a gente já viu um monte de gente reativo. Lula, Bolsonaro, reagindo. Como eu queria demonstrar, é ridículo, é isso aí. Por isso, é a preocupação com esse tipo de assunto que eu estou falando. Então, olha só, vamos lá. Voltando ao princípio, queria que vocês refletissem sobre uma coisa que eu vou passar para vocês aqui, um passo a passo agora, tá? Queria passar para vocês um passo a passo aqui. De novo, mais uma vez, quem já ouviu, ouça de novo. Quem não ouviu, medite agora pela primeira vez. Que é o seguinte, olha só. Existe uma coisa que é assim, ó. Quando você está se comunicando, quando você está ouvindo alguém falar, você sempre tem que ter na cabeça qual que é a função da linguagem, de como que aquela pessoa está falando aquilo, como você está falando aquilo, como você está entendendo aquilo. Eu vou explicar, tá? Então, olha só. Pode ser que alguém esteja simplesmente falando algo sem nenhuma precisão. Ela tá falando, você pode estar falando aquilo sem nenhuma precisão. As pessoas podem estar falando coisas sem nenhuma precisão. Não há nenhuma precisão. Por exemplo, aqui, ó. O Juan Lavigne acabou de escrever aqui uma coisa no chat. Ele escreveu assim, ó. Lula livre. Né? Lula livre. Você tem que entender assim, ó. Lula livre. Bem, o que ele está querendo dizer? Porque o Lula já está livre, né? O Lula já está solto. Ficou preso um período de tempo. Né? Então o Lula já está solto. Então, assim, o que é o Lula livre? O Lula já está solto. O que ele está falando com isso? Né? Vamos lá. O Juan Lavigne, quando escreve Lula livre aqui no chat do YouTube, o que ele está querendo dizer? Ó, ele está de modo muito impreciso,
Ele está querendo comunicar um movimento que aparece no peito e na cabeça dele. É um movimento absolutamente impreciso, não há nenhuma precisão na comunicação desse jovem aqui. Não, tranquilo, beleza, tá bom, Juan, vamos lá, beleza. Né? Tá comunicando algo muito impreciso no peito dele. Né? Ele falou aqui que estava brincando, não tem problema, Juan, beleza, mas supõe, alguém poderia ter escrito isso sem estar brincando, você concorda, Juan? Né? Eu não sei, eu peguei aqui o teu exemplo, né? Então fica tranquilo. Não, tudo bem que é mentira, eu já entendi que você... Mas tudo bem, mas alguém poderia ter escrito Lula livre, né? A Vera, né? De verdade, ter escrito Lula livre. O que a pessoa estaria comunicando? Estaria comunicando um movimento muito impreciso do peito dela, porque o Lula já está livre. E a gente vê um monte de gente escrevendo Lula livre, né? Isso virou um tipo de grito de guerra. Um grito de guerra que não comunica a precisão do que você está querendo comunicar. Do mesmo jeito, alguém que de falasse o contrário, né? Falasse o contrário, falasse assim, viva Bolsonaro! Mas bem, é o seguinte, olha, eu disse lá no início da comunicação dessa live, eu falei, eu não estou falando sobre política, eu estou falando apenas sobre um exemplo, isso é só um exemplo, né? Eu comecei a falar sobre, por exemplo, como as pessoas falam com filho, marido, esposa, etc. Aí eu peguei um exemplo da política. Uma série de pessoas, né? Vai começar, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula. Olha, calma aí, meu filho, eu não estava falando disso, né? Eu estou dando um exemplo sobre a reatividade, eu estou dando um exemplo sobre a burrice, eu estou dando um exemplo sobre a imprecisão da comunicação. E eu estava querendo dizer o seguinte, olha, eu não quero que os meus seguidores, os meus alunos, né, os meus pacientes sejam esse tipo de gente. Porque isso leva à infelicidade no fundo. Por que leva à infelicidade? Porque a burrice é uma das causas do desamor. A burrice é uma das causas da falta de amor, porque é óbvio. A gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Se a gente conhece pouco, a gente ama pouco. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, você concorda? Né? Pronto. Então, olha só. Essa primeira camada da linguagem é o que se chama de linguagem poética. É assim, ó, eu estou tentando estabilizar de modo ainda muito impreciso, uma tentativa de estabilização imprecisa daquilo que se passa no meu peito. Não é uma grande precisão, é uma tentativa. E tanto será melhor a tal da linguagem poética quanto mais precisa for a comunicação do que está no teu peito. Né? Depois, o sujeito, ele começa, isso aí já é a segunda função. O sujeito, ele começa, ele já sai um pouco só dessa expressão ainda indistinta, essa expressão bruta, essa expressão ignorante. Ele começa a entender o seguinte, olha, meu Deus, se eu só reajo, e é aqui que eu queria que vocês caíssem, é isso aqui que eu queria que vocês prestassem atenção agora. Se eu só me comunico assim, né? Reagindo e reagindo de modo irrefletido, eu me assemelho muito a um cachorro, a um bicho. Né? Cachorro tem sua função, cachorro morde, cachorro defende, a gente até gosta de cachorro, mas olha, a gente foi feito para uma coisa que é um pouco maior,